Olá, família! Estamos no ar com mais um episódio de Famílias na Escuta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de adaptação escolar. Já estamos chegando aí na época também de selecionar a escola, selecionar o que a gente vai fazer com os pequenos, mãe trabalhando, pai trabalhando, a vida acontecendo. E a gente precisa de entender também quais são as importâncias, o que a gente precisa de avaliar, como que é uma adaptação escolar, mesmo que a sua criança seja a primeira vez que ela vai estudar, ou ela está mudando de escola também. Ela vai ter que readaptar em uma outra escola, em uma outra instituição, uma outra filosofia, enfim. Tudo novo de novo. E eu trouxe aqui duas professoras, a Vivian e a Viviane. Elas são formadas em pedagogia e também pós-graduadas em psicopedagogias. Menina, muito bom ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão, assim, dar uma aula pra gente e ajudar todas essas mães, esses pais, essas famílias que estão aí em busca de detalhes para poder escolher o que é melhor para os filhos também. Viviane, conta pra gente um pouquinho assim, como é que foi, como é que é a sua formação, por que você escolheu trabalhar com o infantil? Bom dia, eu trabalho na área já tem 18 anos, né? Eu escolhi porque eu falo que ser professor é um dom, sabe, Ana? Porque não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que quando a gente tem o dom mesmo, a gente trabalha com aquelas crianças ali por amor mesmo, né? E é isso. E é mesmo, ser professor não é é um desafio a cada dia, né? Porque a gente não está trabalhando somente ali com a criança. A gente tem um tanto de coisa envolvida ali atrás, que é o que a gente vai abordar aqui também, né? Sim. E Vivian, e você? Conta pra gente um pouquinho de você. Então, eu sempre quis ser professora, né? Desde pequenas, revistas eram os cadernos dos alunos, de vistar, de corrigir caderno, eu dava aula para minhas bonecas. Então, assim, meu sonho sempre foi ser professora. E estar no meio das crianças, eu acho que, assim, eu me sinto realizada. Quando eu entro para dentro de sala de aula, que eu estou em rodinha, que eu estou brincando, eu me sinto realizada todos os dias. Tem os desafios? Tem. Tem os problemas? Tem. Mas eu acho que isso faz parte de qualquer profissão. E a gente, com carinho e com o gosto de ser professora, a gente vai lidando com isso com muita, assim, sabedoria, né? Renova, né? Renova. Criança renova a gente. Isso é verdade. Eu falo que eu ainda vou escrever um livro sobre as peripécias das crianças, porque elas soltam cada coisa. Solta cada coisa. A gente, é muito legal, é muito bacana. Elas alegram, né? O dia da gente, né? Nossa tarde, né, Vivi? Teve uma vez que eu estava dando aula, e aí começou a chover, e aí eu falei assim, nossa, minha roupa tá no varal. Soltou, assim. Soltei, baixinho. Aí, no outro dia, a mãe do meu aluno falou assim, Vivi, você conseguiu? Sua roupa molhou? Aí, eu falei, como assim? Então, assim, eles contam tudo. E pesca tudo, né? Pesca. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu amo estar com criança. Independente da idade, né? Até os mais novinhos mesmo, né? Como esse ano trabalho como maternal, né? Eles prestam atenção em tudo. A gente tem que saber tudo que conversa lá dentro da sala, né? O que vai falar com o auxiliar e tudo, porque tudo eles pescam. Aí tudo eles... Um dia eu também reclamei. Nossa, minha cabeça tá doendo. Aí uma virou pra mim e falou assim, você tem que ir ao médico. Professora, você tem que ir ao médico. Você já foi no médico? Porque quando eu tô assim, a minha mamãe me leva no médico. É muito bonitinho. É muito gratificante assim, trabalhar com criança, né? Com a educação infantil, então, gente, é a minha paixão. Né? Todo o crescimento, desenvolvimento, né? Que a gente acompanha. Sensacional. Exatamente. O que vocês trazem pra gente, assim, de conceito de adaptação escolar? O que seria essa adaptação? Então, a adaptação escolar é a familiarização da criança, né? Até a família mesmo, o pai e a mãe, naquela nova rotina. Porque ele está dentro de casa. Eu estou falando agora da criança que está indo pela primeira vez na escola, né? Ela está indo para um ambiente novo, com regras novas, com colegas novos, um espaço novo. Então, a adaptação escolar, eu acho que ela não tem que ser só no primeiro dia de aula. Ela tem que vir desde antes. A escolha, participar, a criança participar, conhecer a escola, visitar a escola. Decidiu a escola? Vamos comprar um material, vamos ver, vamos conhecer a escola. E quando a criança vai para a escola, essa adaptação é ela ali naquele momento com os colegas. Eu acho que fica até
né, pertinente o pai, ainda mais de maternal 2, dos menores, a Viviane pode falar isso com mais propriedade, assim, da criança, do pai ir com um pouquinho, cada dia ser gradativo, no primeiro dia. Você vivenciou isso com a Juju? Nada forçado, né? Sim. Nada forçado, assim, tudo no tempo da criança mesmo. Porque senão fica aquela coisa, parecendo que eles estão ali obrigados. O meu pai não vai chegar nunca, né? Aí estipulam um horário, igual a maioria das vezes, de 1 às 5 e pouco, né? Que horário de aula normal. Aí na adaptação a gente pede para buscar, tipo... Um pouco mais cedo. 2 horinhas fica na escola, só 1h30, né? Até então eles ligarem que aquilo ali é só aos poucos que eles vão acostumando, né? Acho que o ambiente tem que ser um local acolhedor. Lá em casa eu tive até uma certa facilidade, assim, de adaptação escolar. Porque eu sempre tive até porque eu embolei tudo, né? Eu não tive muita opção também, não. Com 10 meses eu tava grávida de novo. Então, eu não ia colocar a Yasmin na escola também, para não ser tanta informação para ela, aquela separação, assim, de uma vez. E aí, por sorte ou azar, veio a pandemia, que já me forçou também a ficar com elas em casa. Não tive opção também de levar para outro lugar. Então, a Yasmin já era uma ideia também de colocar ela na escola só com 3, 4 anos. Como eu engravidei, aí eu fiquei com as duas juntas no mesmo tempo. Pandemia acabou e a Yasmin tinha completado os 4 anos. Então, deu tempo certo. Deu certo. Só que a Juju ia ficar em casa comigo. Porque Juju é 1 ano e meio, né, de diferença. Mas aí, nesse tempo, enquanto eu ia lá, levava a Yasmin, que ela foi super bem. Também na adaptação dela, ela pedia pra ir. Foi comigo. Foi comigo. Em casa, eu já falava muito com ela, você vai pra escola, né? Eu conversava muito com ela também de o que ia acontecer, que ela ia ter uma professora, e ela não entendia o que era professora, que mulher que era aquela que ia conversar com ela lá. Eu explicava isso tudo pra ela. Que ia ter mais coleguinhas, que ia ter uniforme, ia estar todo mundo igual. Excelente. Explicava, assim, vários detalhes pra ela, e isso foi chamando a atenção dela querer ir, né? Ela queria participar daquilo. E ela foi, assim, ótima. Comprou uma mochila, ela envolveu no material, ela viu encapando as coisas, tal, aquele carinho todo, merendeira, lanche, o que você quer levar de lanche, o que você quer comer na escola, parará. Mostrava tudo pra ela. E aí, quando eu ia deixar ela na escola, em vez de voltar com a Júlia começava a chorar, porque a Júlia também queria ir. Ah, que legal. Aí eu falei assim, ótimo, ela tá chorando agora, mas eu já acho que vai ser um passinho a mais ali pra quando for a vez dela. E aí foi só 6 meses, né, de pós-pandemia, a gente teve só 6 meses, mas aí no outro ano não era a intenção a Júlia ir pra escola, mas como ela tava chorando muito ela foi. de deixar a Yasmin lá, aí ela já foi. Porque a primeira vez que a Júlia foi, ela nem deu tchau. Ela já tava vivenciando essa adaptação. Foi pra ela também uma adaptação. Exatamente. E ela foi, ela nunca foi chorou, bem. né? Ela, tipo, sempre gostou mesmo, Sempre né? gostou de envolver a escola, achar aquela novidade e tal. E eu acho que a Yasmin também chegava em casa, né? Isso tudo facilitou bastante. Foi ótimo a nossa adaptação lá. E é o que você falou também, né? De envolver isso daí. Né? Depois eu deixava na escola e ficava com o telefone do lado, sabendo que eu poderia ir qualquer hora ter que ir lá buscar. Mas sim, elas têm que participar mesmo, né? De todo aquele, né? Isso é fundamental, né? Para se sentirem seguras, né? E você passou essa segurança para ela, que é o mais importante, né? Você passou essa segurança para ela e elas, nesse processo todo, elas se sentiam confortáveis em continuarem, em ficar, né? E lá na escola isso acontece, igual você falou, eu ficava com o telefone do lado. Então, assim, o processo demora dias. Né? Então, assim, vai aos poucos, né? Cada dia um pouquinho, depois busca mais cedo, o pai passeia pela escola com a criança. Aí chega o dia que o pai não entra, né? Chega o dia que já tem uma separação maior. Que já acontece essa separação. E aí os pais ficam, às vezes, na recepção. Eu não gosto de falar mentira para criança. Seu pai tá na recepção, sim, eu também não gosto. Qualquer coisa eu vou lá te buscar. Quando eu falo, é porque eu sei que o pai vai ficar. Aconteceu, né, do ano passado, de uma criança chorar, e eu falei, seu pai tá na recepção. A hora que você quiser, eu te levo lá. A família ficou o tempo todo, e aí falava, eu quero ir no meu pai. Eu levava, tava lá, o pai estava na recepção. Sentiu seguro. Sentiu seguro. E aos poucos, demorou dias, mas foi o processo dele. Tem crianças que não choram no primeiro dia, mas choram lá no 4º, 5º dia. Verdade, na outra semana tu vai chorar. Ele fica deslumbrado com o espaço, né, Vivi? Ele fica deslumbrado com o ambiente, ele fica deslumbrado com o espaço, ele quer participar. Aí a ficha cai depois. Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Né? Então, a gente tem que respeitar o tempo de cada um e a forma da adaptação de cada um. E aí você pode ter certeza. A criança chorou. A gente percebeu que a criança está assim, muito insegura em continuar naquele ambiente. A gente comunica isso à família.
A gente não fica com aquela vai criança pede pra sofrendo. ligar, né? Porque a base tá ali, pra ela continuar. Ela tem que se sentir segura. Então, começou a chorar, a gente fala, olha, então tá, eu vou ligar pra mamãe. E também não fica enrolando, não. Vou ligar pra mamãe. Já ligou? Vou ligar. Não, Já ligou? Não, se a gente fala, olha, realmente ele tá chorando. Porque às vezes tem pai que tem a disponibilidade de ficar na escola. Sim. Alguns pais não têm. A gente entende e compreende essa situação. E aí a gente fala, olha, não tá dando conta de ficar, não tá conseguindo ficar, eu acho melhor você buscar. E aí é uma coisa assim, transparente para a família e para a criança, para ela se sentir segura, aí, familiarizar com segurança. E é importante aí duas coisas, né, que a gente falou. Tanto a preparação pré, não é só chegar na porta da escola e vai, deixar, né? Tem todo o pré que a gente falou da conversa, de comprar uniforme, esse envolvimento todo. E esse período de adaptação, para mim, foi ótimo. Mas eu vivi várias situações também, né? Até com meu irmão também, eu também na escola. Mas aí a gente tem todas aquelas crianças que ficam chorando mais, né? Que ficam nessa... Não dependência, né? Mas é porque é uma novidade para ela. Então, é sempre importante também essa família. Ela tá disponível, porque o período de adaptação ele pode durar 2 dias, como pode durar 1 mês. Verdade. Né? A primeira semana vai ser ótima, daqui 15 dias já não vai ser a mesma coisa. Mas aí a gente entende essa questão das famílias de trabalho e os horários integral e enfim. Mas é importante que essa família tenha uma terceira pessoa. Sim. Uma avó, uma madrinha, um tio, um alguém, para que, olha, se ligar, fulano de tal, já designa essa função para alguém. Pelo menos por 1 mês, essa pessoa, né, que fica mais disponível, poder ir lá e buscar a criança. A gente tem também, para quem está procurando aí, escolas, tá na dúvida o que vai fazer, aonde que vai colocar, a gente tem várias formas de métodos de ensino, né? Tem o tradicional, tem o construtivista, tem o Montessori, tem alguns outros aí que, se vocês procurarem, vocês vão achar outros. Mas a adaptação da criança em qualquer um dos métodos, ele é da mesma coisa. Né? A gente vê assim, que é muita diferença na questão de como que recebe a criança naquele ambiente. Né? E o que vocês têm para dizer para a gente nesse momento, assim? Porque a gente vai deixar a criança na porta da escola. Mas aí tem hora que ela não quer ir. Aí gruda no pescoço, aí fica aquele abraço forte, aí começa a chorar. E como que faz? Porque é uma dificuldade para os pais também ficar naquela, né? Vai, não vai. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa de deixar, a gente não quer soltar porque virou aqui talvez um sofrimento. Uma coisa que os pais também sempre pensam é na questão do trauma, né? Dessa criança ali. Não, primeira vez chegou, puxou e vai para a escola, e vai lá dentro, não sei o que está acontecendo, depois a criança não quer voltar, por exemplo. Sim. Como que a gente lida com isso? Até quem vai buscar, às vezes não sou eu, né? A monitora que trabalha com a gente. Mas eu peço para nunca puxar do colo. Sempre a gente está, né? Principalmente no momento de adaptações, né, Bia? Sim. A gente chega e pergunta se posso pegar, né? Porque tem criança que realmente é mais apegada. E os pais também. Não é, às vezes nem é só a criança. Às vezes a criança até tenta vir. Mas o pai vai lá e agarra, né? Abraça. Os pais ficam mais sentidos que o filho, né? Mas essa segurança é comum, né? É normal. Aí eu nunca pego. Sim, só se falar assim, não pode levar, professor. E em momento algum, tipo assim, igual nós já explicamos, né? Chorou, vai chorar. É normal, é comum chorar, né? Nessa adaptação. Mas passou um pouquinho, a criança já acalma, a gente já consegue distrair ele, porque nesse momento de adaptação a gente faz muita brincadeira, é muita música, a gente fica mais fora da sala, não é aquela atividade o tempo todo dentro de sala, que não tem nem como, né? Porque são muito novinhos. A gente vai conhecendo a escola toda, lá tem tartaruga, tem passarinho, aí a gente vai passeando. Depois que pegou a criança do colo, mesmo que ela continue chorando, o que acontece lá dentro? É isso que eu estou falando, a gente vai distrair a criança. De alguma forma, a gente tenta distrair a criança. Porque ela está ali, né? Eu, por exemplo, eu sempre jogo pro pai. Eu falo, posso pegar? Você quer que pega? Porque tem criança que tem pai que fala, pode pegar, Vivian. Aí teve uma vez uma criança falou assim, você está me apertando? Eu falei, não estou te apertando, estou te carregando. Porque, na verdade, ela fazia força na mãe. Aí eu paro, falo, não. Então, vamos descer, você já sabe andar. E você vai conversando, você vai distraindo. Agora, tem criança que não solta. Eu já falo. Porque tem aquela situação que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso. Porque pegar com força
retirar, a criança fica traumatizada. Mas também tem aquela situação, se ela voltar, ela vai voltar várias vezes. Né? Então, assim, tem que ser... Né? Ela vai acostumar a voltar. Já teve situações de chegar na porta da escola, não vai entrar, não? Volta. Eu falo, não volta, fica aqui, fica com ele, fala que você vai ficar, porque aí a criança vai tirar da cabecinha, vou embora, eu vou chegar lá, vou chorar e vou embora. Então, tem que ter muito esse cuidado. Agora, se tá chorando mesmo, entrou, realmente não, tá sofredor. Não tá gostando. Não tá gostando, né? Que é difícil acontecer, porque mais... Né? Que tem criança, a criança entra... choro incessante, né? Mas aí não tem como. A criança, geralmente, que entra chorando, passa uns 10 minutos, para de chorar. Porque tem diversas coisas pela escola, igual a Vivi falou. Principalmente os pequenos, né? A gente anda pela escola o tempo todo, faz um piquenique, vai na tartaruga, vai na quadra, vai conhecendo a escola. Né? Brinca, então, querendo ou não, ela desfoca. Alguns momentos ela lembra. E para, sabe? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Eu assim, acho que quando a criança pega, agarra, né, a mãe, eu acho que a mãe tem que tomar a decisão. Ela tem que se sentir segura e falar, olha, você vai ficar bem. Né? Igual você falou, você vai ficar bem, você vai brincar com seus amigos. Eu vou voltar pra te buscar. Eu vou voltar pra te buscar. Eu acho que o maior medo é esse. De não voltar. Cadê minha mãe? Onde minha mãe está? Um ambiente novo. Tudo voltado pra criança em casa. Tudo é no momento dela, na hora dela. Só pra ela, né? Só pra ela. E de repente, eu tenho que compartilhar. De repente, eu tenho que dividir. De repente, eu tô aqui sozinha. De repente, eu tenho que criar uma rotina. Agora não é hora de sair da sala, agora é o momento da gente fazer uma atividade, mas eu quero sair. Então, isso tudo, isso faz parte da adaptação. Ela perceber que ela está num todo e que ela opina, tem que seguir aqueles horários, né? Ela tem que seguir a rotina, que faz parte de uma adaptação também. Né? A gente não fica solto. A gente vai estabelecendo, vai construindo a rotina junto com a adaptação. E às vezes a criança fica assim, não quero. Tá, você não quer, tudo bem, mas agora o colega vai escolher uma música, depois você escolhe. Não, então, vocês falaram várias coisas, assim, que... É infinito. Que já aconteceu até lá em casa também, assim, de sentir o abandono, né? Eu já cheguei na escola às 6h30 para buscar as meninas. Tava tudo maravilhoso, mas teve um dia que eu não consegui chegar no horário, que era 5h30, 5h20, não lembro. E aí eu cheguei às 6h30, liguei pra escola e falei assim, olha, eu tô assim, atrasada, eu não tenho outra pessoa pra buscar hoje, mas eu tô chegando. Cheguei às 6h30, já tava as duas assim, ficando de noite e eu tô na escola minha mãe me esqueceu hoje. Aí cheguei, conversei com elas, aí viu, né, o sorriso e tal, aquela coisa toda. Juju até chorou um pouquinho depois que me viu. Aí eu fui e conversei com elas. Outra situação que aconteceu, com a mudança que não tem a receita de bolo, né? Não. E aí vocês trouxeram também muita questão da família participar disso. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, tá na escola, a escola resolve. Mas não é a escola resolve. É uma parceria. É uma parceria e a escola também tá sempre ali respeitando também os limites de cada família. Né? Tem a família X que já é de um jeito, a família Y que é do outro, mas dentro da escola... tem uma regra igual para todo mundo. Exatamente. Isso. E aí, nessas questões de regra também, a Yasmin, quando ela mudou de turma, né, ela saiu do maternal e foi pro primeiro período. No primeiro período, já não podia levar brinquedo todo dia. Era só na sexta-feira. Né? Ela não entendeu por que ela não podia levar o brinquedo todos os dias. Eu expliquei o que era a regra. Falei, Yasmin, tem regra na escola, é assim, assim, assim. Agora é só sexta-feira. Fiz um calendário lá e marquei toda sexta-feira. Quando tava chegando, ela sabia que ela ia poder mas levar. Na verdade, assim, eu posso falar com propriedade porque ela estava na minha sala. O que acontece? Por conta da pandemia, todas as turmas levavam brinquedos todos os dias. Uma caixinha de brinquedo. Agora acho que não. O que já não era o porque habitual. Não, a gente não podia compartilhar os brinquedos por conta da pandemia. Tinha higienização. Então, hoje, até o maternal, né, que ela estava ano passado, só leva o brinquedo na sexta-feira. Então, por conta dos protocolos da Covid, cada criança tinha a sua caixa de brinquedo com o seu brinquedo. E aí acabava ficando a semana toda. Ficava a semana toda. Então, assim, hoje o maternal também, todo mundo 2, 3, a escola inteira, do infantil, é toda sexta-feira o dia do brinquedo. Então, já fui passada pra trás, tá vendo, gente? Porque a Júlia fala comigo assim, mamãe, a Viviane deixa levar brinquedo todo dia, já não deixa.
Porque direto, algumas crianças levam mesmo, né? Levam bonequinha, carrinho, sempre tem, todo dia. Mas a gente pede pra deixar na Mas, mochila. a maioria das vezes tá na mochila. Eu tenho uma sabe? aluna... Mas tem dia que pega, não tem como eu falar, não vai brincar. Eu deixo pegar. Eu acho que ela até sente segura ter alguma coisa de casa, um brinquedo de casa. Tem uma aluna minha que leva, eu esqueci o nome do brinquedo. Ela leva o bichinho dela, mas ela sabe que ela vai carregando no carro com a mãe. Mas na hora que chega na escola, ela já guarda. Igual lá, guarda, né? Ela já sabe. Também tem Fica na mochila. Às vezes ela vai lá, abre, vê. Eu esqueci o nome agora. Ele já faz parte da sala de aula. O bonequinho dela. Aí teve um dia que ela esqueceu, o pai levou pra escola, pra ela se sentir segura. Eu achei tão bacana. Porque mesmo ela sabendo que tá na mochila... Ela não pega. É dela ali. Dela. Sabe? Ela tem um vínculo negocinho com a casa. Dela. Exatamente. Igual lá no 2, né? Tem a hora do soninho. Que algumas crianças dormem. Dormem ainda. Aí tem criança que realmente tem a menina que leva a boneca, que ela gosta de dormir com a boneca. Aí, todo dia, aquela bonequinha ou a naninha. Cada um leva o seu... Tem um que leva um bonequinho pra poder ficar abraçado lá na hora. Aí... Não tem como eu falar, não tem como, né? Eles gostam que é de tudo estar adaptação também. Eu lembro que a Yasmin também, ela eles levava não trabalham em brinquedo. nada, eles só pegam nesse horário, entendeu? Eles vão lá, vão lá na mochilinha. Às vezes só são encosta independentes, também. já estão abrindo mochila. Vão lá, pegam o brinquedinho, o bonequinho, ou o que for para eles levarem lá para a sala. E só levam nesse horário. Na hora que chega de lá, já abre a mochila e já guarda. Você vê que gracinha. E pronto. Isso, já estão porque filho, né, gente, é completamente diferente quando tá longe da gente. Né? com pai e mãe. já é outra situação. Como que a psicopedagogia pode ajudar vocês, assim, no dia a dia? Eu falo que a psicopedagogia é só um complemento a mais, né, assim, na pedagogia, né, Vivi? Ajuda a gente a entender melhor ainda mais as crianças, né? Porque, na verdade, a gente está ali na sala de aula, a gente consegue perceber, né, as dificuldades de uma criança, a gente consegue perceber as dificuldades no processo de aprendizagem da criança, né? Então, ali a gente faz algumas intervenções, a gente né, faz um trabalho diferenciado com aquela criança, mas aí a gente sempre está comunicando a família. Então, a psicopedagogia, ela te dá esse olhar diferenciado para a criança diante das dificuldades, né? Tanto também emocional, a gente sente quando a criança está, né? Ela está triste por alguma coisa, vamos chamar a família. Então, a gente sempre está abordando a família, fazendo reuniões, pontuando e, se necessário, encaminhar para um profissional especializado para fazer algo diferenciado. Tem também esse olhar dos não é pré-diagnóstico, né? Mas entender que, assim, olha, isso aqui não tá legal, não tá né? dentro do comum, do esperado, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. E muitas vezes não é nem a questão de abordar a doença, né? Dessa situação. Não. Mas às vezes eu coisa que entendo... tá acontecendo, às vezes, no convívio da criança ali, né? Isso, no contexto familiar. Às vezes a família ali separou. Pode ver que tem uma diferença grande dentro da sala. As crianças ficam muito sentidas. Ela chora por tudo, ela quer demonstrar que ela está sentindo alguma coisa, sabe? A criança não chega e fala assim, não estou bem. Não tem ela vai mostrar de outro jeito. Ela ainda, chora, ou ela fica agressiva, Isso. sabe? Então, tem N formas dela manifestar, né? E principalmente pós-Covid, o que a gente mais tem são esses relatos. Que muita gente já fala assim, já diagnostica. Mas, na verdade, a gente tem que levar em consideração que teve criança que nasceu e ficou dentro de casa. Teve criança que nasceu... Essas crianças que foram para a escola agora com 2, 3 aninhos, eles foram nascidos na pandemia. Quem tem irmão, igual a Juju, tem a Juju e Yasmin... Tem criança que tem convívio com outra criança. Não teve tinha convívio com outra criança. Tudo teve depois na escola. Então, aí vai para a escola e aí entra outro essa assunto. adaptação foi difícil para os pais e para as crianças também, porque foi agora... Os pais não podiam entrar na escola. Pensa. Também teve esse porém, porque com essa idade eles entram, né? Podem ficar um tempinho lá na sala até despistar a criança um pouquinho. E todo dia entra um pouquinho, vai saindo aos pouquinhos. Esse ano não teve isso, né? Nem ano passado, né? Não. Aí esse os ano pais agora estavam que entregando voltou na saída. Na saída. Os pais estão entregando, eles entregam. E a gente tinha que pegar, né? Você lembra disso? A gente tinha que pegar na porta e tal, porque não podia por causa da pandemia. Aí foi mais difícil ainda essa adaptação. Aí, quando foi flexibilizando, cada escola tomou a liberdade de se ajustar e de ver. E aí, a gente sentiu, acho que a escola mas eu até achei que foi até mais tranquilo. Foi. Não foi? Sem os pais entrando, foi mais tranquilo. A adaptação dos meninos foi bem mais tranquila. É aquela coisa, né, gente? De novo, fora dos pais é
é outra. Tudo diferente. Porque quando estão por perto, né? Tem criança que entra chorando, fala que não quer entrar. Virou a esquina. Não vou pra aula. A mãe me contou, não quero entrar. Se a gente pudesse tirar foto, enviar. Na hora que Como entra, que fica na não sala, tem uma né? Outra lágrima. coisa. Porque quer ficar com a mãe, mas ao mesmo tempo eu quero ficar pra escola. Aham. Eu quero ir pra escola. Quer ficar com todo mundo. Eu quero ficar com todo mundo. Então ele vai começar a saber lidar com essas... como é que eu falo? As tomadas de decisões que ele tem que começar a tomar. Eu quero ir pra escola, eu quero ficar com minha mãe, como é que eu faço? Né? E aí entra naquele ponto também do contexto familiar, que Viviane comentou, que a criança também sente. Né? Sempre o que acontece não vai demonstrar exatamente o que está acontecendo. Forma, mas... E aí entra de novo, assim, a família e a escola junto, né? Sempre que acontecer alguma coisa em casa, separei, ou enfim, alguma coisa assim. Ou um exemplo clássico, quando eu acionei Viviane também, né? A Viviane lá na porta da sala. Como é que tá a Juju? Porque eu tava no trabalho, assim, eu não tava parando em casa. E eu tava louca, surtada, meu casamento tava daquele jeito, e minhas meninas não tava nem vendo elas. Aí... parei tudo, dei uma baixada e perguntei como é que tá a Juju agora. E aí, nem tinha falado o que estava acontecendo, mas aí Viviane já falou, não, ela tá rindo mais, ela tá mais solta. Ela tava mais séria na época, né? Ela tava mais séria, ela chorava mais brava. às vezes e brigava à toa. E aí, depois que eu vi, né, o que estava acontecendo, que eu também mudei e vi como que as meninas... A Yasmin ficava comendo unha, Yasmin tava comendo todos os dedos já. E aí, parou de roer unha. E aí, a importância, né, que eu quero trazer aqui também, é dos pais conseguirem perceber... fazer um diagnóstico, na enfermagem a gente fala, né, e eu acho que na pedagogia também, um diagnóstico situacional de como que tá todo o contexto familiar, do que tá acontecendo, uma criança que morde, às vezes ela morde porque ela vai morder mesmo, é a primeira vez, enfim, tá adaptando, mas o que será que tá acontecendo, assim, tem algo a mais por trás dessa criança, assim, que ela tá demonstrando dessa forma, né, e aí tem a sensibilidade também, que eu acho que vale muito a pena, assim, as famílias entenderem, ter essa sensibilidade, às vezes, de um apoio profissional externo também. Sim, né? Que não é porque o pai tem alguma coisa, o filho tem alguma coisa, né? Que alguém tem alguma coisa, mas esse profissional externo também, ele vai agregar para sempre estar melhorando também todo esse contexto, né? Com certeza. Às vezes a criança chora muito. Não, ela é muito sentimental, ela é muito sensível, ela é muito, muito tudo. Né? Ela tem alguma coisa assim. O que será que está acontecendo que ela não está conseguindo, às vezes, desvincular ali um pouquinho, né? Não fazer essa ponte, que é importante, eu acho que isso é o ponto, assim, né? Para ter essa adaptação escolar, assim, positiva, né? Vai chorar. Né? Um choro vai ter. Se não é choro do pai, é choro se não é choro do filho, é choro do pai. O choro vai ter. Mas o que fica... Quando que fica anormal? Essa situação, assim, por exemplo, é uma pergunta. Quando que fica normal? Quando vai conversar com o pai, primeira pergunta que eu faço, como é que é a rotina da criança? Como é que é a rotina da família? Para a gente poder também entender. Na hora que o pai começa a falar um pouco dessa rotina, a gente esclarece tudo. Já começa a entender. A gente começa a entender o porquê daquela situação da criança. Então, assim, você observa, você faz intervenções, você conversa, que não tá legal, vamos ver o que aconteceu, né? Criança não gosta de pedir desculpa. Para ela, o pedir desculpa, eu tô errado. E nem sempre isso. Aí, o colega me bateu. Aí, vamos conversar? Eu falo que eu sempre chamo os dois para conversar. Não, eu passei correndo. Aí eu falei, sem querer, foi sem querer, aí tá vendo, foi sem querer, vamos ver. Mas tem algumas situações que você vê que não é sem querer. Aí você começa já a ter um olhar diferenciado. Já sobe um alerta. Já sobe um alerta. Aí você já começa a observar, a listar. Eu costumo listar tudo que acontece. E aí você chama a família para conversar. Você fala, olha, o que tá acontecendo? A hora que a gente fala da rotina, né? E a gente às vezes percebe que tem criança que tem uma rotina muito extensa, né? Nossa, meu filho vai pra escola, faz balé, faz futebol, faz isso. Gente, já tá cansada. Ela tá nervosa, ela tá mordendo todo mundo, ela tá beliscando, ela tá cansada. A gente não gosta de ficar em casa deitado vendo uma televisão. Ela tá precisando disso, né? Ou então aquela criança que também não faz nada, vai só pra escola, volta, tem uma rotina, né? Fica em casa só de manhã, pai e mãe, só vai pra escola. Também. Leva pra um parquinho, leva pra brincar. Pra interagir com outros. Criança tem energia demais, né? Então ela chega... E quer externar toda essa energia de alguma forma. Então, o que ela vê na frente, ela
né, começa a agir. Então, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para a criança, sempre comunicar com a família e a família também. Né? Tudo que acontece, olha, comunicar, né, com a gente. Né, às vezes a criança delonga aquele sofrimento, sendo que a família pode chegar e falar, olha, aconteceu isso, olha, perdeu a avó, olha, separei, olha, hoje lá em casa foi uma bagunça, a gente saiu da rotina. Então, às vezes, escrever na agenda, mandar um e-mail, facilita. Né, porque você fica assim, ele tá diferente hoje. Coisa simples, né? Às vezes eu chego aqui, Júlia não almoçou. Isso. Daqui a pouco vai ficar nervosa aí. A aluna chorando, pus no colo. Falei, você tá bem? E chorando. Quer dormir? Falei, gente, ou ela tá com sono, eu não sei. Falei, você ia lanchar? Não, e chorando, porque ela não sabia expressar. Quando eu fui descobrir, ela não tinha almoçado. Não almoçou. Então, se a família chegasse e falasse assim, ó, não deu tempo dela almoçar, eu parava e dava um lanche pra ela. Vamos lanchar? Né? Já prevenia, talvez, um estresse maior. É normal? Né, né? Mas, assim, se tivesse comunicado, o que a gente poderia fazer? Evitar essa delonga desse sofrimento. Só no final do dia que eu tive conhecimento do fato. Então, as famílias sempre estão assim, comunicando, falando as coisas que estão acontecendo, facilita muito, contribui muito para a criança não sofrer nesse período, né? E não só na adaptação, no decorrer do ano, né? E como que vocês, professora, a escola, né, de uma forma geral, pode contribuir, assim, talvez, para essa insegurança dos pais? Porque, às vezes, é o que talvez passa para a criança, né? E aí, como que vocês fazem para chegar lá no pai, por exemplo? Para ilustrar, né, a pergunta. Às vezes, eu fico sempre pensando assim, não, gente, será que é uma dúvida sempre, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que tá dando tudo certinho para as meninas? Será, né, que tá indo certinho na escola? Alguma coisa assim. Mas aí, quando vocês identificam que alguma coisa tá saindo do eixo, pode ser que seja a ausência, né, do pai, da mãe, muito trabalho, isso, aquilo, o menino tá sentindo. Como é que vocês fazem para poder chegar até a família? Como que contribui geralmente, isso? marca reunião, né, Vivi? A gente pede para marcar uma reunião com os pais mesmo, para a gente saber o que realmente está acontecendo, né? Às vezes na porta de sala, na sala, às vezes ele fala também, né? Alguma coisa. E eu sempre falo assim, gente, não é que eu não quero dar atenção, mas vamos marcar um horário para conversar? Vamos ter o nosso momento? Porque ali eu vou conversar com o pai, tem... E ele não é hora de conversar desse me esperando. E os outros pais também ficam atentos, né? Então, eu sempre recomendo, vamos marcar um horário. Vivi, preciso conversar com você. Vamos conversar? É importante, sabe? A gente conversar e falar e passar essa segurança pro pai. Olha, ele tá bem. A individualidade de cada um, né? Cada criança tem seu tempo, tanto de aprendizagem, da adaptação, mas o mais importante é a gente conversar, falar, olha, ele tá bem, ele tá brincando, ele tá interagindo. Pai liga, manda mensagem. Hoje o WhatsApp facilitou isso muito, né? Verdade. Olha, ele tá bem, não tá chorando, ele tá super bem. Então, a gente vai dando esse retorno e esse apoio pro pai para ele se sentir seguro, porque tem essa insegurança. Gente, eu posso falar de carteirinha. Eu tenho uma experiência nessa questão de adaptação, sempre falei para os pais, né? Pode ficar tranquilo, ele vai parar de chorar, né? Mas a gente também tem que entender esse lado do pai. Às vezes o pai não acredita, não vai parar de chorar. Não vai parar de chorar. E o sentimento que a gente tem, né? E eu, quando minha filha foi estudar... Teve a mesma coisa. Eu chorei. Eu, professora, né? Tempos em sala de aula. E como ela estuda, né? Até hoje, na mesma escola que eu trabalho. E eu vendo ela chorar, eu chorava. Eu falava assim, gente, olha... Eu sempre passei para os pais essa segurança e estou aqui. Mas é um sentimento que a gente não pode fugir. Sim. É amor de mãe. Pai, amor mãe, familiar. É seu filho que está ali. Né? Então, ele está chorando. Na nossa cabeça, ele está sofrendo. A minha mãe fez essa parte da adaptação da minha filha. Porque eu tinha que separar. Até hoje, minhas filhas sabem. Eu não sou sua mãe. Eu sou a professora Vivian. Você estuda no colégio que eu trabalho. Né? Então, assim, hoje elas sabem lidar super bem com isso. Porque se ela chorasse, não ia ser você para poder não poderia ir na minha sala. Eu via ela chorando... Né? Eu sentia, mas logo passava. Eu lembro que as madres, né? Tinha uma madre lá na escola que falava assim, ela não tá nem lembrando que você existe. Eu falei, eu sei, madre, eu sei. Eu que tô aqui. Eu que tô aqui, assim, arrasada. Então, a gente tem esses dois lados. A criança que sofre, o pai que sofre. Então, a gente tem que ter empatia. A escola tem que ver isso. A escola tem que ter esse olhar cuidadoso. Porque o pai tá sofrendo, tá deixando a coisa mais preciosa do mundo, Com né? certeza.
que é o seu filho. Então, assim, minha mãe fez essa ponte para mim, ela teve à frente na adaptação das meninas, mais da Júlia, porque a Júlia foi para lá com 2 aninhos. A Isabelle já foi, estava no 2º ano, então... Já foi... Entrou, o Felipe já foi no 6º ano. Então, a Júlia, porque ela era pequena. Então, ela me via, ela não conseguia entender. E eu trabalhava 2 horários. Aí, eu saía de manhã, ela não me via. Aí a moça levava a Cláudia, minha vizinha, amiga, ela deixava a Júlia comigo. Aí eu pegava a Júlia e entregava pra escola. Na cabecinha dela, como assim? Não tô vendo minha bagunça mãe. é essa? Eu vou pra escola, na hora que eu dou um sorriso pra minha mãe, ela me entrega pra professora. Então, assim, foi um processo longo. Aí ela às vezes chegava mais cedo, a gente ficava lá um tempo. Eu tirava um tempo pra elas. Agora você vai pra escola, né? E a gente sofria. Então, assim, não tem como fugir disso. É uma adaptação para família, é uma adaptação escola, adaptação para o pai sente, né? Tem criança que entra sem problema nenhum, agora tem criança que delonga, e a gente tem que ter esse olhar cuidadoso. Tanto é que a gente começa mais, assim, a trabalhar as questões uma atividade mais, assim, elaborada, algo mais, assim, pertinente, depois que a gente percebe que a criança está inserida. Porque não adianta a gente trabalhar também insistir algo... dela... E ela tá resistente. Ela tá com a cabeça, não consegue fazer nada. Exatamente, ela não consegue fazer nada. Às vezes a gente faz para despertar. Né? Vamos fazer uma pintura livre? Vamos pegar o pincel? Vamos pintar? Tá tudo parado nessa sala aqui. Vamos pintar? A criança para, porque ela oscila. Chora, para. Tem criança que chora o tempo todo. Então, a gente tem que saber ministrar e passar esse cuidado pro pai. Cuidado não, essa atenção de falar, ele tá bem. O retorno. Um retorno. Tá chorando, tá, mas chora e para. Parou de chorar, tá chorando, busca. Então, ter esse feedback pro pai, para ele se sentir seguro também. Porque se o pai tá seguro, a criança tá segura. Tem que passar segurança, né? Os pais têm que passar segurança. Igual a minha foi tranquila, a adaptação da minha filha. Na escola que eu trabalhava, né? Lá era só educação infantil, então ela entrou, para mim foi ótimo, porque eu estava lá também, né? Mas eu, igual a Vivi falou, eu não podia... Se ela chorasse, ela não podia ir em mim. Ela entrou com 3 aninhos. Minha mãe não deixou colocar antes, não. Ela falou, não, enquanto eu puder ficar com ela, eu vou ficar. Aí, com 2 aninhos, ela já falava muito, né? Eu falei, mãe, já dá pra ir. Não, deixa ela comigo. Aí, com 3 anos, eu coloquei. Aí tinha dia, porque ela tinha rotina já na minha mãe, né? Aí, coloquei ela... Aí, a professora falava assim, ela tá pedindo pra dormir. Aí, tipo assim, eu acho que era pra fugir da sala. Porque ela não chorou, não foi aquela adaptação. Não, foi ótimo. Ela até gostou. Acho que estava indo comigo também, voltava com a mãe, né? Pra ela, me via nos corredores, dava tchau e tudo. Mas aprendeu isso daí também, viu? Porque lá falava, professora, não pode ficar falando mamãe. Aí todos os amiguinhos chamavam de professora, né? Quando viam. E professora da filha da gente também, a gente não pode ser, né? Porque não dá certo. Mas aí passava e ela falava, eu tô com sono, aí todo dia tava pedindo pra dormir. Aí você vê que era só um modo dela tá acostumando ainda, sabe? E também da rotina que ela tava, né? Isso. Mas a adaptação, acho que a maioria das escolas são feitas dessa forma que a Vivi comentou aí, né? A gente tenta de muito aconchego, né? Aconchego e segurança. Tenta fazer um jeito que a criança se sinta acolhida ali, né? E sempre tem essa ponte, né? Criança, família, criança, família. Né? E é importante os pais também entenderem o que tá beleza, o que pode melhorar, o que tá precisando ali de um suporte externo. Uma dúvida muito frequente é o que acontece, assim, dentro da escola no sentido do plano de aula, né? Vou colocar na escola para quê? Né? Que sempre tem essa dúvida aí. Vou levar para a escola para dormir na escola? Vou ficar pagando aula para poder ficar lá pintando? Pinta em casa. Para poder fazer isso, faz em casa. Né? E como que é esse plano de aula? O que acontece lá dentro da sala de aula com os menores, né? 2 e 3 anos, a gente está falando aqui mais da adaptação escolar, o primeiro filho, a primeira vez que você vai para a escola, que é envolvendo maternal, né? Maternal 2, maternal 3. O que acontece dentro dessa sala de aula com esses pequenos? O plano de aula é mais voltado na educação infantil pro físico, né, Vivi? Físico, emocional... São brincadeiras mais lúdicas, né? A gente faz um trabalho lúdico com aquele viés pedagógico.
Então, assim, vamos brincar? Muita Vamos, atividade, a gente tá brincando. toda, né? Teve uma vez que o pai pontuou, mas ele fala só que tá brincando. Eu falei, mas a gente brinca muito. Eu adoro brincar. Aprende muito. Eu adoro brincar. Tipo assim, tá vindo pra escola pra brincar? Eu brinco em casa com ele, né? Mas não, na hora que ele tá brincando, ele tá convivendo, ele tá participando, ele tá expressando, ele tá dividindo. Então, a gente vamos trabalhar com blocos lógicos. Ele tá identificando várias coisas, grosso, fino, as formas geométricas, menor, cores. Então, ele tá ali socializando, vendo o colega falar, tá participando, tá brincando. Então, assim, a gente tem, né, a BNCC assegura todos esses direitos de aprendizagem da criança, e aí a gente faz as nossas atividades, né, voltadas todas para isso, garantindo esses direitos de aprendizagem da criança. Então, assim, qualquer atividade que a gente faça, seja, né, uma atividade em sala, uma atividade psicomotricidade, né? A gente vai correr externa. Então, assim, a gente sempre está voltando para o desenvolvimento emocional da criança, né? O pedagógico, o cognitivo, o físico. Muitos pais pensam assim, lá no segundo período, primeiro ano, que está aprendendo. Não, mas ele está aprendendo desde os 2 anos. Para ele conseguir aprender lá, ele teve que ter para a criança escrever uma letra cursiva, ela tem que trabalhar muito a motricidade fina. Para a criança poder escrever da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ela tem que trabalhar muito a lateralidade dela. Para a criança, né, conhecer o mundo, ela tem que se conhecer. Ela tem que conhecer o nome dela. Então, assim, a gente trabalha... A educação infantil, ela é o lúdico, né, com esse viés pedagógico. Então, a gente tem todos aqueles conteúdos a seguir, que um está vinculado de um ano para o outro, né, Vivi? Igual assim, a Vivi trabalha formas geométricas no maternal 2. Quando vai para o 3, a gente vai afundando, vai, né, volta às formas geométricas, mas com outro olhar. E a criança tem esse olhar. Então, assim, a gente... também, igual as vogais, as letrinhas... Mas de visualizar mesmo, oralmente, contagem, que gracinha, eles estão contando. Fazendo contagem de 1 a 10, a maioria já dá conta. Aí aquilo lá no 3 que eles vão ter sequência, nesse de estar aprendendo um númerozinho, né? E, de estar fazendo contorno, e vai dando segmento, né? Para frente. Um através do outro, né? Isso a gente falando do método tradicional. Não, tradicional, não, construtivista. Sócio-interacionista, né? Na verdade. Viu, gente? Tem um tanto aí. Porque a gente tem... porque o que eu queria pegar, porque a gente está falando aqui da escola que trabalha com números, né? Que tem ali um livro, talvez, né? Que tem as formas geométricas, que tem alguma dessa situação. Mas tem aqueles outros métodos só, né, para as famílias conhecerem, que trabalha toda essa questão cognitiva, motora, mas de uma outra forma. Sem ser essa questão de livro. Né? Porque, na verdade, a gente não fica assim, triângulo, esse é o triângulo. Não, o triângulo está na nossa vida. Vamos observar aqui na sala de aula qual objeto que lembra o triângulo? Vamos observar qual objeto que lembra o círculo? Então, assim, os números estão na nossa vida. Criança hoje, gente, pega um celular... Sequência. E vai. Ela já faz, né? O código para destravar o celular. Ela já sabe a sequência, né? Vamos trabalhar. A criança, ela é letrada. Ela passa no McDonald's e fala, vamos no McDonald's? Ela não sabe escrever McDonald's. Ela Mas ela conhece sabe as letras. Significa. Ela sabe. Os desenhos, né? O Patrulha Canina e por aí vai. Inúmeros desenhos. Que... Sinal, né? Semáforo vermelho. Exatamente. Então, assim, todos os conteúdos que a gente trabalha tá em volta da criança. A gente vai só ali fazer... intercambiando. Fazer um trabalho que ela vai perceber o mundo que está na volta dela e aqueles todos que a gente está trabalhando, ela já conhece, né? Ela já vai só vai facilitando para poder dar sequência. Falando desse ponto, né, da curricular, existe, né, a BNCC, que ela é uma norma... para normalizar todos os currículos, né? Para que todas as escolas falem a mesma língua. Se você que está assistindo não conhece a BNCC, procura aí no Google para você entender o que é, para quando você descobrir, né? E estiver procurando aonde colocar o seu filho, você entender se a escola está dentro dessas normas da BNCC. E aí conta pra gente um pouquinho o que é essa BNCC e os benefícios dela também para esse aprendizado da criança. Sim, a BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ela veio para alinhar todo o processo de aprendizagem, tanto escola pública quanto escola privada. Então, assim, se a criança está numa escola pública, está numa escola privada, ela está tendo os seus direitos de aprendizagem, né? Agora, para a educação infantil, todas as escolas têm que seguir, na verdade, a BNCC, né?
E para a criança pequena, para a educação infantil, o que ela garante? Os direitos de aprendizagem, que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar, participar. Então, todos esses direitos de aprendizagem, nós vamos estar trabalhando dentro dos campos de experiência. Traços, sons, cores e formas, né? Escuta, O eu, fala, é isso, imaginação. todos esses campos de experiência. Ela tem que estar numa situação que dê oportunidade para ela fazer isso tudo aí. Exatamente. Vamos imaginar, vamos fazer uma culinária, né? Vamos seguir receita. Ela tá o quê? Explorando. Ela tá explorando texturas, né? Dos ingredientes, tá sentindo ali a farinha, tá sentindo o óleo. Eu deixo passar um pouquinho. Olha, põe um pouquinho para você ver como é, pra você sentir o óleo. Olha como é que é a farinha, né? Olha como é que é o ovo, olha a casca, sentir essas texturas. Agora vamos para a receita, vamos quantificar quantos de cada, né? Vamos expressar, igual teve criança, eu vou fazer, mas eu não gosto. Não tem problema, você não precisa comer. Mas você aprendeu, mas participou, comunicou. Então, para cada atividade que a gente desenvolve, né, Vivi, eles estão tendo esses direitos de aprendizagem garantidos. É o que a BNCC traz para a gente. Entendi, que é maravilhoso para a gente conseguir ter esse... E aí, depois também, pensando, né, da BNCC, que você faz uma coisa... Aí, o maternal 2 faz uma situação, que aí manda para o maternal 3, você já sabe o que foi trabalhado ali. Sim. E aí, o maternal 3 manda para o primeiro período, que já sabe o que aconteceu ali. Exatamente. Que aí dá essa continuidade e favorece também até daquela avaliação, né, final, né, que não é os relatórios, isso. Que não é falar assim, seu filho tá bom, ruim ou péssimo, não é isso, né? Mas a situação assim, olha... tá aprendendo tal coisa, a gente precisa de explorar mais esse ponto, né? Todos esse relatório também ajuda a desenvolver essa criança também. Pra gente fechar nossa conversa, vocês não ficam sozinhas em sala, né? Porque também é uma dúvida muito comum aí das famílias que na escola vai estar lá, não sei quantas crianças são permitidas por sala, mas vamos colocar 10 crianças. Eu acho que até um pouquinho mais. Dependendo da idade, né? Cada idade é uma Para cada turma tem um número X de alunos. 16, 20, né? 20. Mas vocês não ficam sozinhas. Não, a gente sempre tem a auxiliar junto com vocês. E aí, essa auxiliar, ela também sempre... nosso braço direito, né? Nosso braço direito. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho das auxiliares também, porque elas param de ter auxiliar no segundo período? Não. No primeiro ano, né? Depende, né? Por lei, tem vários viés, determinadas turmas não têm necessidade. Mas a gente, tendo necessidade, aí tem escola que tem maternal que não tem auxiliar. Né? Tem já escola vi que isso. tem, às vezes, até no primeiro ano. Às vezes tem no primeiro ano. Então, depende da necessidade aí de cada sala. Segundo, Sim. Mas o infantil, maternal 2 e maternal 3, sempre tem que ter auxiliar. Para a gente fechar nossa conversa, tenho mais duas questões. E sobre aquelas crianças que têm o diagnóstico específico? Como que elas são inseridas dentro, né, da sala de aula, na educação infantil? Como que vocês fazem para poder trazer elas junto, né, para esse plano de aula também? É igual na educação infantil, nós temos, né, a monitora, que é o nosso braço direito, né, Vivi? Elas nos ajudam demais, né, com as crianças. E quando a criança tem um diagnóstico específico, ela tem uma monitora só para ela. Aí a outra, geralmente, são duas, né? Aí uma fica para ajudar essa criança e a outra para ajudar o restante da turma. Isso. E aí, nas atividades propostas, essa monitora que está com a criança com o diagnóstico, ela vai tentar inseri-la naquele trabalho, né? Mas a gente sempre respeitando o tempo da criança. Não quer fazer, não faz, quer sair de sala, sai, quer entrar na sala, entra. Mas também fazendo um trabalho paralelo para que ela entre na rotina da escola. Que é o maior objetivo, né? Então, assim, ela não consegue ficar na sala de aula, tá, tudo Mas bem. ela não vai ficar o tempo todo Mas não vai ficar o tempo aula. todo. Você sai um pouquinho e volta, né? Então, tem uma pessoa, a monitora, que fica por conta dessa criança e ela vai fazendo esse trabalho, né? Fazendo essa ponte, ajudando que ela se sinta inserida naquele trabalho realizado. Isso, e respeitando também os limites que ela for apresentando ali, né? Se em algum momento ela ficou mais agitada, mais nervosa, exatamente, essa monitora, ela entra em ação também, entendendo todo aquele contexto daquela criança e fazendo ela ficar
mais calma, respeitando, né? Entendendo isso tudo. Sim. E o legal é que, assim, as crianças, elas brincam, não vê diferença. Né, Vivi? Pra eles não tem diferença. Não tem a diferença, né? Ele chega ali, mas ele já é mais uma criança para as crianças. Então, assim, puxa pelo braço, vão correr, vão brincar, vamos subir. Às vezes ela fica ali, né? A gente, né, como pedagogo, consegue observar, mas elas não. Elas têm, é mais uma criança, é mais um colega. De toda forma, está inserido dentro do contexto. Exatamente, porque ela tá ali brincando, a criança puxa, vamos cantar. Aí, na hora que a gente brinca de batata quente, ele pega e passa a batata quente. Aí, na hora que tá cantando, vê o colega fazendo o gesto, faz o gesto. Então, ele vai adaptando essa rotina, vai observando o que acontece. E aí, automaticamente, né, no tempo dele, ele vai sentindo-se inserido. E tem o que a gente não pode deixar de falar, que entra também mais um paralelo, né, com essas crianças com os diagnósticos específicos, que tem o paralelo não só com a família, né? Aí tem toda a rede profissional, né, digamos assim, rede de apoio dessa criança também, que vai ajudando cada vez mais a forma de trabalho com ela, né? Como que pode melhorar cada vez mais que ela consiga absorver, né, essas informações aí do dia a dia. E para preparar essa criança para ir para a escola, no dia a dia, qual é a dica que vocês podem dar aí para os pais, para as famílias, de preparar essa criança para levar para a escola? No sentido de rotina mesmo, assim. Como que a casa deve ser? Às vezes a criança quer almoçar, não quer. Que diferença que isso vai trazer, né, dentro da escola? Como que a gente prepara essa criança para poder ir para a escola todo dia? Eu acho assim, né, que a gente na sala de aula, a gente tem um planejamento. Eu acho que a família também tem que ter um planejamento. Ela tem que se planejar, né? Então, assim, a rotina, ela faz parte da nossa vida. É muito importante. Né? Então, assim, a família criar uma rotina, né? Então, esse momento de ir para a escola, porque ela chega na escola, ela tem uma rotina a seguir, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que falar, olha, você vai para a escola, a mamãe vai trabalhar, mais tarde a gente se encontra. Também escutar, por que você não quer ir para a escola? Ouvir a criança. Não é simplesmente você tem que ir, eu preciso te deixar na escola porque a mamãe precisa trabalhar, o papai precisa trabalhar, mas também parar um pouquinho e escutar. Às vezes 5 minutinhos ali consegue resolver uma coisa que vai... No carro, às vezes, me conta, por que está acontecendo? Por que você não quer ir? É tão legal estimular a criança a ir para a escola, né? Assim, além de ouvi-la, estimulá-la, né? Olha, vamos para a escola, lá você vai aprender, você vai brincar, você vai ter uma professora, você vai ter muitos amigos, você tem um parquinho. A minha filha ia muito por causa da piscina de bolinha. Eu falava assim, Júlia, ganhava a piscina de tem a piscina de bolinha, é gostoso a piscina de bolinha, para ela poder ter um entusiasmo, né, de ir para a escola. Então, assim, estar conversando, você vai para a escola, eu vou te buscar. Na hora que acabar, eu vou estar lá, vou te buscar. Se caso precisar de atrasar, não preocupa, mas eu vou te buscar. Porque quando chega na escola, a gente estabelece a rotina. A gente coloca lá oração, rodinha, descreve as atividades do dia e no final, saída. Então, ele já sabe que naquele momento... eles vão embora. Tá chegando a hora de ir embora. Então, a gente sempre coloca saída. Tem aluno meu que fala assim, Vivian, coloca futebol. Né, Vivian, coloca o balé, porque faz parte para ele também, que ele sabe que depois da saída tem o balé. Aí eu falo, olha, balé para as crianças que fazem, porque não são todos que fazem. Então, ela compreende aquela rotina. E o importante também, não podemos deixar de falar, como é pertinente a criança chegar na escola no horário. A educação infantil pode chegar 1h30. Qualquer hora. Vamos atrasar. Vou deixar você primeiro, porque ele pode chegar atrasado. Mas não, sabe o que acontece? A gente, naquele primeiro momento, a gente está com jogos. O acolhimento, né? É o acolhimento. A gente está com jogos. Já perdeu aquele momento, né? Que às vezes da chegada, põe o ele tá livro, todo mundo, às vezes a gente senta no chão, põe no colo, brinca. Posso fazer de conta que eu vou te maquiar? Posso. Então, ela perde aquele acolhimento. Ela chega... no embalo das coisas. Às vezes está no meio da rodinha. Já tá atividade, né? Já tá fazendo uma outra coisa. E não sabe o que vai acontecer. E agora, Vivi, o que vai ter? Por quê? Perdeu o principal, que é estabelecer a rotina daquele dia. Então, é muito importante, além dessa rotina, ser assíduo com os horários, né? Porque aí a criança sabe que vai ter aquele momento, ela fala, não quero chegar atrasada, quero chegar. Né? Teve aluno de falar assim, mas eu perdi o Lego. Eu queria livro. Mas agora a gente vai fazer roda, em outro momento eu posso te dar.
né? Então, não chega Eles atrasada. ficam sentidos, né? As crianças mesmo sempre. Então, assim, igual, acho que... igual é na escola, né? A gente tem a sua rotina na escola, acho que os pais em casa têm que ter uma rotina certa com os filhos para seguir aquilo ali, para encaminhar certinho para É fundamental essa rotina. Eles conseguem, né? para a criança conseguir entender, né, o lugar dela, né? Que vocês falaram também na conversa, o lugar dela aqui. Exatamente. Né? E aí de manhã ela já sabe, ela toma café, ela vai para alguma atividade, pracinha, natação, parará, pororô. Depois o almoço. Volta, troca de roupa, almoço. Depois do almoço ela já sabe que ela tem que ir para a escola. E outra na coisa, escola também fazer já ela sabe. participar dessa construção, não simplesmente montar e apresentar. Uhum. Essa é a nossa rotina. Não, vamos construir nossa rotina? O que você quer fazer de manhã? Sim. Eu quero brincar. Então, você vai brincar. Brinquedo, momento livre. Agora você vai para a escola. E quando você chega da escola? Você quer fazer o para-casa de manhã ou você quer fazer o para-casa à tarde? Eu sei que tem a demanda, que tem pais que não têm condições de fazer. Tanto é que a gente é muito flexível quanto ao para-casa. Porque o objetivo do para-casa não é desenvolver conteúdo. Ele é criar esse hábito de estudo. Aquele momento que a criança vai estar com o caderno, vai caprichar, vai ter o momento dela de estudo, em silêncio. A gente faz essas dicas, né? De como fazer o meu primeiro para-casa. Então, ela vai escolher qual horário que eu quero fazer meu para-casa, qual horário que eu quero brincar. Então, ela participar, ela ser ativa nessa construção da rotina. E trabalhando sempre com ela. Agora é seu momento de ir para a escola. Logo eu vou te buscar. Deixar bem claro isso, porque a criança tem medo, né? Eles não têm noção do tempo. Né? Então, a rotina, ela te ajuda a criança a entender melhor todo esse tempo que ela vive. E também, para pontuar, né, as questões das crianças que ficam no integral. Sim. Né? Ter também, apesar de ela ficar mais tempo na escola, ela conseguir entender que também a hora que ela acorda, ela vai ter um momento ali com os pais, mesmo que seja mais curto, porque o integral ali é um pouquinho mais corrido também. Mas toma café com os pais, por exemplo, se der tempo, se a criança estiver acordada. E aí depois ela entender esse tempo todo, né? Que ela vai ficar na escola e que ela vai voltar para casa no final do dia. Sim. Né? Exatamente. Gente, eu amei conversar com vocês. Agradeço muito vocês terem aceitado o convite, terem vindo aqui. Eu acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda envolvendo toda essa questão escolar, não só, né, do infantil, mas a gente tem várias outras... essas crianças vão crescendo, né? E os desafios, eles só vão mudando. Exatamente. Falo que é igual videogame, né? Essas fases só vão ficando mais difíceis. Mas o chefão nunca chega. Isso. Só vai passando de fase. Então, olha, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar o contato delas aqui também, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa. E fica com a gente aqui, deixa aqui seu comentário também, o que você achou dessa conversa, qual é a sua dúvida, o que mais que a gente pode te ajudar. E vou fazer de tudo para trazê-las aqui de novo, para a gente ter mais assunto, mais conversa, para poder colocar aqui no canal. Gente, muito obrigada, viu? A gente que agradece. Você, esse momento de partilhar um tema tão importante, né? Que às vezes cheio de dúvida, e a gente, assim, esse tema a gente vive. Não é falado, né? A gente não fala, não discute, não conversa. A gente está só vivendo. Os pais, vamos, né? E é bom parar, vamos conversar sobre isso, até mesmo para o pai falar, nossa, não é só isso que acontece. Não acontece só isso comigo. Bom, para acalentar um pouquinho o coração das famílias, né? Então, que vão assistir. Isso mesmo. Obrigada pela oportunidade.